E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o segundo vídeo aí que eu vou falar da Loteca 1163 e eu até deixei uma questão lá na aba comunidade que ainda não saiu o resultado da Loteca 1162, né? Pelo menos não um resultado oficial. Até fiz uma limpeza aqui no meu computador achando que era algum problema, né, da página ficar persistente, mas aparentemente não tem um resultado oficial. Se você tiver alguma informação aí sobre o que aconteceu, se tem o resultado oficial, fique à vontade aí para falar nos comentários. Vou falar aqui do segundo vídeo, né? Lembrando que nesse vídeo eu sempre vou com 3 duplos e olha, é difícil, hein? 5 duplos eu já tava achando complicado, 3 duplos foi difícil de escolher aonde jogar esses duplos. Se você gosta das informações que são deixadas aqui no canal, tem o nosso Pix aí na tela, é pix@lotecalogia.com.br. Caso não seja possível, curtindo, compartilhando, comentando aqui no vídeo já ajuda demais o canal. Sem enrolação, vamos aqui para o primeiro jogo e um jogaço, hein? Manchester City e Manchester United. O que eu trago aqui de informação que o resultado mais comum desse confronto é o 1-0. 8 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 29 encontros, o Manchester City jogando em casa ganhou 12 vezes, houve 2 empates e o Manchester United ganhou 15 vezes, hein? Muito equilíbrio nesse confronto na casa do City. A diferença de gols 46-41 a favor do City. No geral são 66 jogos entre eles, o City ganhou 25 vezes, houve 9 empates e o United ganhou 32 vezes. E a diferença de gols aqui completamente empatados em 97-97. Os números de aposta para essa partida: 1.53 para o Manchester City, 4.75 para o empate, 5.0 para o United. Porcentagem do confronto: 61% para o City, 20% para o empate, 19% para o United. Lembrando, né, que alguns times aqui da grade vai jogar agora durante a semana. O City é um deles, se eu não me engano o jogo é contra a Juventus, um jogo bem difícil. É bom a gente ficar de olho nessa partida para ter uma base melhor aí de como o City vai jogar contra o United, né? Considero um jogo muito difícil. Os números aqui tá dando muita vantagem para o Manchester City, né? Deve ser devido ao histórico, né? Essas últimas temporadas, mas o City, por incrível que pareça, não está passando muita confiança, né? Por esse motivo eu tô usando um duplo nessa partida, meu primeiro duplo, eu tô indo de City e Manchester United. A gente viu no vídeo anterior que eles empatam muito pouco, né? Quando há esse confronto. Jogo 2, Rayo Vallecano contra Real Madrid. Resultado mais comum desse confronto é o 1-0. 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 16 encontros, o Rayo Vallecano jogando em casa ganhou 3 vezes, houve um empate e o Real Madrid ganhou 12 vezes na casa do Rayo Vallecano, hein? Diferença de gols 32-15 a favor do Real Madrid. No geral são 32 jogos entre eles, o Rayo Vallecano ganhou 4 vezes, houve 3 empates e o Real Madrid ganhou 25 vezes. A diferença de gols também a favor do Real Madrid, 81-29. As odds para essa partida: 5.75 para o Rayo Vallecano, 3.80 para o empate, 1.57 para o Real Madrid. Porcentagem desse confronto: 16% para o Rayo Vallecano, 25% para o empate, 59% para o Real Madrid. É o Madrid, né, que jogou essa semana contra o Atalanta, ganhou por 3-2, mas foi um jogo bem complicado, né, para o Real Madrid. Quase tomou um empate no final. Rayo Vallecano, mesmo jogando em casa, eu considero o Real Madrid, não tem como, né? O favorito. Tô indo seco nesse jogo aqui. Um apoio dos números, né? E também o histórico tá todo a favor aí do Real Madrid. Jogo 3, Lecce e Monza. Jogo muito equilibrado aqui, hein? Resultado mais comum desse confronto é o 1-1. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 5 encontros, o Lecce jogando em casa ganhou uma vez, houve 3 empates e o Monza também só ganhou uma vez. A diferença de gols 5-3 a favor do Lecce. Nos últimos 10 encontros, o Lecce ganhou 3 vezes, houve 5 empates e o Monza ganhou 2 vezes. A diferença de gols 9-6 também a favor do Lecce. A última vitória do Monza como visitante foi em 1998, hein? Século passado. Os números de aposta para esse confronto: 2.45 para o Lecce, 3.0 para o empate, 3.10 para o Monza. A porcentagem desse confronto: 38% para o Lecce, 31% para o empate, 31% para o Monza.
Aqui, por incrível que pareça, eu considero essa partida aqui bem difícil de ser analisada, porque a gente viu no vídeo anterior que na tabela do campeonato eles estão muito próximos, campanhas bem ruins, né? Mas o Lecce tem essa vantagem de estar jogando em casa e tem esse tabuzaço aqui, né, que o Monza não vence, né, desde 1998, o Lecce em casa. Por esse motivo, né, eu tô usando o meu segundo duplo, eu tô indo de Lecce e empate entre eles. Vamos ver aí se esse palpite vai bater, né? Jogo 4, Parma e Verona. O que eu trago aqui de informação, nos últimos 9 encontros, o Parma jogando em casa ganhou 4 vezes, houve 2 empates e o Verona ganhou 3 vezes. A diferença de gols 12-9 a favor do Parma. No geral, 17 jogos entre eles, o Parma ganhou 6 vezes, houve 2 empates e o Verona ganhou 9 vezes. A diferença de gols, nesse caso aqui, é a favor do Verona, 26-25. O Verona tem uma sequência aí de 3 derrotas, né, no campeonato italiano. Também perdeu seus últimos 6 jogos quando joga fora de casa. As odds para essa partida, 1.85 para o Parma, 3.75 para o empate, 4.0 para o Verona. Porcentagem de confronto, 51% para o Parma, 25% para o empate, 24% aí para o Verona. Pelo esse histórico aqui, né, o Verona vem numa sequência bem ruim. O Parma ainda tem a vantagem, além dos números, né, de estar jogando em casa. Tá um pouquinho melhor no campeonato, né, que o Verona. A gente viu isso aí no vídeo anterior e por esse motivo eu tô indo seco aí no Parma. Jogo 5, Paris Saint-Germain e Lyon, clássico francês. O resultado mais comum desse confronto é o 1-1. 12 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 35 encontros, o Paris Saint-Germain jogando em casa ganhou 20 vezes, houve 9 empates e o Lyon ganhou 6 vezes. A diferença de gols, mais que o dobro, 64-27 a favor do Paris Saint-Germain. No geral, são 76 jogos, o Paris Saint-Germain ganhou 33 vezes, houve 22 empates e o Lyon ganhou 21 vezes. A diferença de gols também é a favor do PSG, 118-80. Na temporada passada, né, o Paris Saint-Germain ganhou os 2 jogos, 4-1 em casa e 4-1 como visitante. As odds desse confronto, 1.40 para o PSG, 6.0 para o empate e 5.50 para o Lyon. Porcentagem do confronto, 67% para o Paris Saint-Germain, 16% para o empate e 17% para o Lyon. Nossa, confesso que esse Paris Saint-Germain ele dá um medinho, viu? Porque a gente viu, né, nas suas últimas partidas aí que estavam na loteca, deu uma decepcionada, né? Agora tá jogando em casa. Também foi um dos times que jogou a Liga dos Campeões agora no meio de semana. Ganhou bem, se eu não me engano, a partida dele foi 5-1, fora de casa. Então vem bem tranquilo aí, né, para conseguir esse ponto positivo aí no campeonato francês. Por esse motivo, né, um pé um pouco atrás, eu tô indo no Paris Saint-Germain seco. Jogo 6, Atlético de Madrid e Getafe. O resultado mais comum desse confronto é o 2-0. 9 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 21 encontros, o Atlético de Madrid jogando em casa ganhou 15 vezes, houve 4 empates e o Getafe ganhou 2 vezes. A diferença de gols 42-15 a favor do Atlético de Madrid. No geral, são 44 jogos entre eles. O Atlético de Madrid ganhou 29 vezes, houve 11 empates e o Getafe ganhou 4 vezes. A diferença de gols 77-26 a favor do Madrid. Os números de aposta para esse confronto, 1.40 para o Atlético de Madrid, 4.33 para o empate, 9.0 para o Getafe. Porcentagem do confronto, 68% para o Atlético de Madrid, 22% para o empate, 10% para o Getafe. Bom, essa aqui é uma partida que não tem muito o que dizer. O Atlético de Madrid vem numa sequência muito boa, depois dessa excelente vitória fora de casa no Campeonato Espanhol, de virada contra o Sevilha, né? Tá com muita moral no Campeonato Espanhol e jogando em casa contra um time que não vem bem no campeonato, né? Eu tô indo seco no Atlético de Madrid. Jogo 7, Brighton e Crystal Palace. O que eu trago aqui de informação que o resultado mais comum entre esses dois times é o 1-1. 7 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 13 encontros, o Brighton jogando em casa ganhou 5 vezes, houve 3 empates e o Crystal Palace ganhou 5 vezes. Muito equilíbrio, hein? A diferença de gols 18-15 a favor do Brighton. No geral, são 25 jogos entre eles, o Brighton ganhou 7 vezes, houve 10 empates e o Crystal Palace 8 vezes. A diferença de gols 33-29, nesse caso a favor do Crystal Palace. Na temporada passada, o Brighton jogando em casa venceu por 4-1 e o jogo sendo na casa do Crystal Palace empate em 1-1. As odds desse confronto,
1,85 para o Brighton, 3,75 para o empate, 4,0 para o Crystal Palace. A porcentagem da partida, 51% para o Brighton, 25% para o empate, 24% para o Crystal Palace. Bom, hoje eu considero o Brighton apresentando um melhor futebol do que o Crystal Palace. Não é o mesmo Brighton da temporada passada, mas ainda continua um bom time. O Crystal Palace, eu tô com um pouco de receio porque vem de empates com times grandes, né? Empatou contra o Manchester City e empatou contra o Newcastle nos seus últimos jogos aí, né? A gente viu no vídeo anterior. E agora jogando contra o Brighton, né? Pode ser que complique um pouco. Para essa partida aqui, olhando os números e o Brighton jogando em casa, eu tô indo de Brighton, mas também eu tô colocando mais um duplo aqui no empate entre eles. Jogo 8, Bolonha e Fiorentina. Resultado mais comum desse confronto é o 1-1, 9 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 22 encontros, o Bolonha jogando em casa ganhou 6 vezes, houve 10 empates entre eles e a Fiorentina ganhou 6 vezes. No geral, 45 confrontos aí entre eles, o Bolonha ganhou 8 vezes, houve 18 empates e a Fiorentina ganhou 19 vezes. É um confronto que há muitos empates entre eles. As odds dessa partida, 2,70 para o Bolonha, 3,10 para o empate, 2,75 para a Fiorentina. A porcentagem do jogo, 35% para o Bolonha, 31% para o empate, 34% aí para a Fiorentina. Esse aqui é um jogo bem difícil, viu? Porque o Bolonha até que tá com bons números, né, no campeonato italiano. Só que a Fiorentina aí tá vindo de boas partidas, numa sequência muito boa. A dificuldade aqui é que tá jogando fora de casa, né? Os números a gente pode ver que tá bem equilibrado. E eu aconselharia você ir com um duplo aqui. No meu palpite eu tô indo seco na Fiorentina. Mas caso você tenha costume de jogar mais que 3 duplos, eu colocaria um duplo aberto nesse jogo. Jogo 9. Milan e Genoa. O que eu trago aqui de informação que o resultado mais comum desse confronto é o 1-0. 8 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 19 encontros, o Milan jogando em casa ganhou 12 vezes, houve 5 empates e o Genoa ganhou 2 vezes. A diferença de gols 29-16 a favor do Milan. No geral, 37 jogos entre eles, o Milan ganhou 21 vezes, houve 9 empates e o Genoa ganhou apenas 7 vezes. A diferença de gols 51-30 a favor do Milan. Os números de aposta nesse confronto, 1,30 para o Milan, 5,50 para o empate, 8,50 para o Genoa. A porcentagem do jogo, 72% para o Milan, 17% para o empate e 11% para o Genoa. A maior zebra aí pode estar aí, hein? Quem gosta de uma zebra é nesse jogo aí. Tem o do Real Madrid também, né? Raio Vallecano. Bom, olhando os números, né? E como tá a temporada do Milan jogando em casa, ainda tem esse histórico aqui muito a favor do Milan, não tem como, né? Eu tô indo seco no Milan. Olhando seco os números, né? Se o Milan empatar com o Genoa, já é uma zebra, já, viu? Jogo 10, Alavés e Atlético de Bilbao. Resultado mais comum desse confronto é o 2-0, 7 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 13 encontros, o Alavés jogando em casa ganhou 5 vezes, houve 3 empates e o Atlético de Bilbao também ganhou 5 vezes. A diferença de gols, muito equilíbrio, né? 16-15 a favor do Atlético de Bilbao. No geral, são 29 jogos entre eles, o Alavés ganhou 6 vezes, houve 7 empates e o Atlético de Bilbao ganhou 16 vezes. A diferença de gols, nesse caso a favor do Atlético de Bilbao também, 43-23. As odds desse confronto, 3,60 para o Alavés, 3,10 para o empate, 2,5 para o Atlético de Bilbao. Porcentagem do jogo, 26% para o Alavés, 30% para o empate, 44% para o Atlético de Bilbao. O Atlético de Bilbao também é outro time que vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Espanhol. Mesmo os números aqui estando um pouco equilibrados, né? Eu acho que porque o Alavés está jogando em casa, eu tô acreditando mais na força aí do Atlético de Bilbao. Eu sou muito ruim de memória, né? Mas se eu não me engano, é o time aí dos irmãos Williams, né? Um time que apresenta um bom futebol aí há várias temporadas. É um time bem competitivo. E mesmo o jogo sendo fora, eu tô indo seco aí no Atlético de Bilbao. Jogo 11, Villarreal e Real Betis. Resultado mais comum desse confronto é o 2-1. 7 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 20 encontros, o Villarreal jogando em casa ganhou 9 vezes, houve 5 empates e o Real Betis ganhou 6 vezes. A diferença de gols 31-24 a favor do Villarreal. No geral, são 40 jogos entre eles. O Villarreal ganhou 16 vezes, houve 10 empates e o Betis ganhou 14 vezes. A diferença de gols 60-54 também a favor do Villarreal. Na temporada passada, o Villarreal jogando em casa perdeu para o Betis
por 2-1 e a partida sendo na casa do Real Betis, foi o Betis que perdeu para o Villarreal por 3-2. Os números de aposta para essa partida: 1,75 para o Villarreal, 3,75 para o empate e 4,50 para o Real Betis. A porcentagem do confronto: 54% para o Villarreal, 25% para o empate e 21% para o Real Betis. Aqui os números bem a favor, né, do Villarreal. Apesar do histórico estar não dando, né, aquela vantagem enorme para o Villarreal, ainda assim estou acreditando mais no Villarreal. Vem fazendo uma campanha melhor aí no Campeonato Espanhol e vai jogar em casa, né? Os números aqui também tá dando esse apoio. Eu tô indo seco no Villarreal. Jogo 12. Southampton e Tottenham. O que eu trago aqui de informação, né, que o resultado mais comum é 1-0. 6 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 25 jogos entre eles, jogando em casa, o Southampton ganhou 11 vezes, houve 7 empates e o Tottenham ganhou 7 vezes. A diferença de gols: 36-33 a favor do Southampton. No geral, 49 jogos entre eles, o Southampton ganhou 15 vezes, houve 9 empates e o Tottenham ganhou 25 vezes. A diferença de gols: 91-63, só que a favor do Tottenham. Os números de aposta para essa partida: 4,33 para o Southampton, 4,0 para o empate, 1,70 para o Tottenham. Porcentagem do jogo: 22% para o Southampton, 23% para o empate, 55% para o Tottenham. Aqui os números, né, dando total apoio para o Tottenham. Tottenham no campeonato inglês está melhor, né, que o Southampton. A vantagem que eu vejo aqui do Southampton é jogar em casa, mas mesmo o Tottenham, né, vindo dessa derrota aí contra o Chelsea no final de semana, não fez uma má partida, né? Eu tô indo seco no Tottenham. Acredito que se jogar pelo menos metade do que jogou contra o Chelsea, ganha tranquilamente essa partida aqui contra o Southampton, mesmo fora de casa. Jogo 13, Chelsea e Brentford. Eu trago aqui de informação que nos últimos 5 encontros, o Chelsea jogando em casa ganhou 2 vezes, não houve empates entre eles e o Brentford ganhou 3 vezes, hein? Diferença de gols, muito equilíbrio, 9-8 a favor do Chelsea. No geral, são 10 jogos entre eles, o Chelsea ganhou 4 vezes, houve 3 empates e o Brentford ganhou 3 vezes. A diferença de gols, 16-12 também a favor do Chelsea. A última vitória em casa do Chelsea contra o Brentford foi em 2017, hein? Um mini tabu reverso aqui, hein? Na temporada passada, o Chelsea jogando em casa perdeu por 2-0 e o jogo sendo na casa do Brentford, empate em 2-2. Os números de aposta para essa partida: 1,33 para o Chelsea, 5,50 para o empate, 8,0 para o Brentford. A porcentagem do jogo: 71% para o Chelsea, 17% para o empate e 12% para o Brentford. Bom, nos últimos confrontos, né, o Chelsea não vinha bem, né? Tanto que essa derrota, esse empate aí para o Brentford é até normal, mas esse ano o Chelsea tá jogando muita bola, tá numa sequência muito boa, tá jogando em casa contra um time que não está tão bem assim também na tabela do campeonato inglês, a gente viu no vídeo anterior. E para essa partida aqui, mais uma vez aí com o apoio dos números, né, 71% aí a favor do Chelsea, eu tô indo seco no Chelsea. Jogo 14, Leipzig e Frankfurt. O que eu trago aqui de informação é que o resultado mais comum desse confronto é o 2-1. Isso quando o Leipzig joga em casa. 3 jogos terminaram com esse resultado. O resultado mais comum do confronto, no geral, é o 1-1. São 4 jogos que terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 encontros, o Leipzig jogando em casa ganhou 5 vezes, houve 3 empates e o Frankfurt só ganhou uma vez. A diferença de gols 13-5 a favor do Leipzig. No geral, 19 jogos entre eles, o Leipzig ganhou 6 vezes, houve 8 empates e o Frankfurt ganhou 5 vezes. A diferença de gols bem equilibrada, 24-23 a favor do Leipzig. As odds para esse confronto: 2,05 para o Leipzig, 3,90 para o empate, 3,10 para o Frankfurt. Porcentagem do jogo: 46% para o Leipzig, 24% para o empate, 30% para o Frankfurt. Essa partida aqui eu considero ela bem difícil e equilibrada, viu? Porque a gente viu, né, que o Leipzig aí há poucos dias, né, venceu o Frankfurt por 3-0, mas se eu não me engano foi pela Copa da Alemanha. Sinceramente, eu não fui atrás para ver qual era a escalação dos dois times, né, se eles estavam com os times titulares. Porém, levando em consideração que se eles estivessem com os jogadores titulares, é um resultado bem considerável aí do Leipzig, né, e agora vai jogar em casa de novo contra o Frankfurt. Os números aqui tá dando uma leve vantagem, né, pro Leipzig, e o Frankfurt geralmente não tem, né, uma
boa sequência na casa do Leipzig. Por esse motivo eu tô indo seco na vitória aí do Leipzig, mas se você tem o costume de jogar mais que 3 duplos, eu também colocaria um duplo aberto nessa partida. Eu iria de Leipzig e Frankfurt. Bom, pessoal, esse aqui foi as informações do segundo vídeo. Espero que essas informações aqui ajude a conhecer melhor os times que estão na grade. Se você gostou das informações e ainda não é inscrito e não conheceu o canal, se inscreva aí no nosso canal, ative as notificações, deixe aí seus comentários caso eu tenha falado alguma coisa errada, se você tem aquela informação privilegiada aí dos clubes. Fica à vontade aí para deixar nos comentários, curta, compartilhe o vídeo, porque isso aí ajuda demais o crescimento do canal. Como eu disse no início do vídeo, não entendi porque não saiu o resultado ainda da loteca 1162. Se alguém tiver alguma informação, quiser deixar aí nos comentários, fique à vontade. E é isso, desejo muita sorte aí para todo mundo na loteca 1163. Daqui a pouco eu vou colocar uma enquete sobre algum jogo aqui da grade, quero saber a sua opinião, seu palpite para esse jogo. E vamos para cima desses 14 pontos. Boa sorte aí para todo mundo e até o próximo vídeo. Fui!